Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de vídeos relacionados à geotecnia ou mecânica dos solos, como você desejar falar. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema muito importante, nós vamos falar sobre tensões nos solos. Pessoal, é o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação aqui para a gente entender por que nós precisamos entender essa parte de tensões. Imaginar que aqui nós temos o nosso solo, tá bom? Aqui nós temos o nosso solo, certo? E aqui em cima desse solo nós vamos construir o nosso edifício e vamos imaginar que seja um edifício muito grande. Vamos imaginar que seja um edifício com, 30, 30 andares, mais um térreo, mais um lazer, enfim. Vamos imaginar que seja um prédio muito grande. Vocês concordam comigo quando eu colocar esse prédio aqui em cima? Quando eu colocar esse prédio aqui em cima, ele vai executar nesse solo uma força, certo? Porque ele tem o seu peso próprio, ele é feito de concreto, ele é feito de aço, ele tem todas as características de um prédio comum, que são características que detêm a ele muito peso. Então, aqui, esse prédio aqui, ele vai executar no solo uma força, certo? Uma força aqui, vou colocar uma força P de peso, tá bom? O peso do prédio mesmo. E vai executar esse peso no solo. Pessoal, esse peso ele não está sendo executado nesse ponto aqui específico, só nesse ponto. Ele está sendo executado em toda essa área aqui. Então você tem uma força aplicada em uma área, certo? Em outras palavras, nesse contato aqui entre prédio e solo, se eu tenho uma força P aplicada em uma área, ou seja, uma força P distribuída em uma área, a área aqui, nós temos o que? Nós temos uma tensão, pois tensão é força sobre área. Isso aqui nós normalmente descobrimos essa fórmula de tensão, né? Como tensão funciona, normalmente lá no ensino médio ou até no começo da faculdade, mas enfim. Tensão é a força aplicada em uma área, ou seja, tensão é o quão de estresse terá nessa região do contato entre o peso e a área de aplicação deste peso, tá bom? E pessoal, nós já entendemos que esse prédio aplica uma força nessa área. Mas um prédio não é só o que está acima da superfície. Ele também tem aqui embaixo a sua fundação. Vamos imaginar que seja aqui uma fundação estaqueada. Nós temos diversas estacas aqui. Se nós temos diversas estacas aqui, é importante que saibamos quais tensões está sendo aplicado nesse solo, não só aqui no contato, mas também aqui nesse ponto P, nesse ponto Q, nesse ponto A, tá bom? É importante que saibamos essas informações para que no futuro a gente possa calcular fundações. Então é importante eu saber as tensões aplicadas aqui no ponto P, decorrente desse prédio, no ponto Q, decorrente desse prédio, no ponto A, aqui perto da superfície, no ponto B, aqui no meio, no ponto C. Então, assim, eu preciso saber eu preciso ter essa informação de tensão para conseguir calcular a melhor fundação com o melhor dimensionamento possível para o nosso prédio. Então, é por esse motivo que nós precisamos entender o que é tensão, sabendo que, como já fui de tensão, é força sobre a área. Tá, Bruno, então, tá, aqui em cima até que parece lógico, ó, eu tenho uma força aplicada sobre essa área, eu até entendo. Mas aqui no ponto P, que está completamente longe, tá? É o ponto mais longe aqui do prédio. Como é que funciona essa coisa de tensão sobre a área? Como é que esse prédio executa tensão lá? Como é que funciona? Só, eu vou apagar aqui só para demonstrar para vocês essa ideia. Mas o importante é o seguinte. Um prédio, ele executa força sobre todos os grãozinhos do solo que estão logo abaixo dele, certo? E esses grãozinhos, por sua vez, aplicam, os grãozinhos que estão mais em cima, pegam essa força, absorve parte dela e transfere o restante para o grãozinho da fileira de baixo. Então aqui, ó, nós temos a nossa primeira fileira de grãos. Essa força P, ela é
ela é distribuída entre todos esses grãozinhos. Então aqui você tem uma força um pouco mais inclinada, né? Aqui você já tem uma força a 90 graus, que tá bem no meio do prédio. Aqui você tem um pouco mais inclinada para o lado direito. Aqui você tem aqui um pouco mais inclinado para a esquerda. Então aqui você tem todo esse P distribuído em todos esses grãos. E esses grãos, logo abaixo deles, tem mais algumas pedrinhas. E essas pedrinhas, elas vão receber a carga que não foi dissipada nos grãos de cima. Então essa carga vermelhinha que foi transferida do prédio, ela vai vir para cá, ó. E vai vir para cá, inclinada, bem no ponto de contato, ó. Inclinada, inclinada, super inclinada, inclinada. Pessoal, isso vai seguir camada por camada de grão até chegar no ponto que nós desejamos fazer o cálculo, como por exemplo o ponto P. Vamos imaginar então que aqui no ponto P nós temos a seguinte configuração de grãos que irá receber essa carga do prédio. A carga do prédio ela vem dissipando, dissipando, dissipando até chegar no ponto P. Combinado? E aqui no ponto P nós vamos ter uma tensão, certo? Como que a gente calcula a tensão no ponto P? A tensão no ponto P, ela vai ser calculada com tudo que está acima do ponto P. No caso desse nosso exemplo, seria o quê? Seria o peso de toda essa camada de solo em cima dele, que é que o solo tem peso. Isso contribuiria como uma força, né, como uma carga que esses grãos teriam que segurar, mais a carga do prédio, certo? Então, teria que ser a carga do prédio que vem se dissipando, mais o somatório do peso dessa camada de solo que está acima dele, certo? E como é que eu calculo a tensão, então, no ponto P? É da seguinte maneira. Vamos imaginar que aqui, logo abaixo do ponto P, nós temos como se fosse uma placa. Uma plaquinha. Uma plaquinha que nós vamos chamar de área. De área. E, pessoal, aqui está sendo aplicado algumas forças. Essas forças estão chegando do prédio e da camada de solo que está acima do prédio. E elas chegam aqui de algumas formas diferentes. Por exemplo, ela vai chegar aqui no meio retinha, certo? Então você vai ter uma carga aqui normal, né? Uma força normal para estar vindo 90 graus certinha. Então você só tem ela. E, por exemplo, aqui no canto nós teremos uma força bem inclinada, certo? Nós teremos uma força bem inclinadinha. Então, quando eu decomponho aqui, eu vou ter uma força normal, certo? E aqui eu vou ter uma força um esforço cisalhante. Então, eu teria aqui uma normal, e aqui eu vou ter uma cisalhante que eu vou chamar de T. Acho que vai ficar mais fácil. E, pessoal, por exemplo, esse aqui que também está mais na extremidade, também funciona da seguinte maneira. Você tem uma força normal aqui, né? Essa força está chegando meio inclinadinha aqui, você tem uma força normal, e decompondo aqui você também tem uma força cisalhante. Isso acontece com todos esses grãos. E eu quero saber qual que é a tensão aplicada no ponto P, né? Eu quero saber qual a tensão aplicada aqui, ó, nessa área que eu delimito do ponto P. Como é que eu faço? A área eu já conheço. A área é essa daqui, ó, em azul. Então, a área eu já conheço. Como é que eu vou determinar, então, as minhas tensões? Bem, a minha tensão normal, como é que eu faço ela? Eu vou determinar ela da seguinte maneira. Tensão, né? Que eu vou chamar de tensão vertical, já que ela é normal, né? Ela vem a 90 graus, né? Eu peguei ela aqui, ela tá vindo inclinada, certo? Eu decompus essa carga inclinada aqui. Eu vim aqui e essa carga inclinada, que eu vou chamar de F, ela foi... Carga inclinada chamada de F. Ela foi decomposta em uma carga horizontal, que eu vou chamar de força cisalhante, T, e em uma carga vertical chamada de N, que é a nossa carga vertical, certo? Então a nossa força horizontal, então a nossa força inclinada que chegou aqui no nosso grão por conta dos contatos, né, pela forma de contato entre um grão e outro, foi decomposta em uma força horizontal e uma força vertical. Como é que eu determino a tensão vertical? Que é isso aqui. Somatório de todas as cargas, todas as forças N, dividido pela área de contato, que é esse azulzinho, certo? O mesmo vale lá para as tensões de cisalhamento, são as tensões horizontais.
vou chamar aqui de T, né? E ela é o somatório de todas as forças cisaliantes dividido também pela sua área. Pessoal, é o seguinte. Nesse nosso exemplo, para exemplificar o que é a tensão aqui, nós estamos tratando de uma carga provocada pelo peso do prédio somado ao peso do solo, certo? Porque os dois têm pesos e todos eles contribuem para a gente saber qual é a tensão no ponto P. Mas nós só vamos ver tensões provocadas por um prédio lá na frente, quando a gente estiver falando de fundação. Então, no momento, nós vamos estudar apenas o solo, porque essa aqui é uma disciplina de geotecnia, né, de mecânica dos solos. Então, eu vou cortar o prédio da jogada. Esse serviu só para exemplificar o que é tensões. Então, pessoal, o que nós vamos estudar é o seguinte. Deixa eu apagar ele aqui. Apenas o peso provocado pela camada de solo, que é exatamente igual, porque o solo ele exerce peso. Aqui no comecinho você tem peso zero, certo? Então o peso aqui na superfície é zero. Aqui 1 milímetro abaixo já tem um pouquinho de peso, porque você já tem grãos. 1 metro abaixo você já tem mais peso, porque você tem mais grão. E se esse nosso ponto P ele está, por exemplo, a 10 metros, e nós temos um solo, de peso, deixa eu ver, nós temos um solo aqui de peso específico, né, que nós conversamos lá na terceira aula, se eu não me engano. Nós temos peso específico de 19 kN por metro cúbico. Vamos supor que esse aqui é o peso do nosso solo. Ou seja, o que significa esse peso específico aqui? Caso você não tenha visto lá a terceira aula, se eu não me engano. Significa que um cubo desse solo, com base 1 metro, largura 1 metro e altura 1 metro, significa que esse cubo pesa 19 kN, certo? Esse é o peso do nosso solo. Se você converter aqui, aí você pode converter de quilonewtons para quilo-força, para quilograma-força. Enfim, nós vamos trabalhar com quilonewton porque são valores altos e é melhor a gente trabalhar com essa unidade. Mas enfim, significa que esse cubo de 1 por 1 por 1 pesa 19 kN, certo? Pessoal, se eu tenho uma camada de 10 metros desse solo, significa que a minha força, a minha tensão vertical aqui no ponto P é o quê? Se eu pegar ela aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser o peso vai ser o tamanho da camada acima dela vezes o peso dessa camada, certo? Então vai ser 190 kN por dividido por metro quadrado, certo? Essa aqui vai ser o peso do nosso... Vai ser a tensão, né, provocada pelo peso de todo o solo acima do nosso ponto desejado, ou simplesmente 90 kPa. Por quê? kPa é igual a Newton por metro quadrado, tá bom? Ai, mas Bruno, o que está acontecendo? Essa não era a fórmula? Por que que você usou essa... Por que a fórmula não era, não era o peso, né, a força vertical que estava provocada na nossa camada dividido por área? Por que que você só pegou esses 10 metros, que era a camada acima, e multiplicou pelo peso? Pessoal, por que que eu fiz isso aqui? Imagina comigo o seguinte. Vocês concordam comigo que esse somatório de forças verticais é provocado pelo peso da camada que está acima do nosso ponto desejado? E como é que eu calculo esse peso? Esse peso ele é dado pelo volume de solo acima, certo? Pelo volume de solo vezes o peso desse volume, certo? Concorda? E nós sabemos que volume, é volume, certo? E peso é dado pelo meu peso específico. Então eu tenho que essa força ela é dada pelo volume vezes o peso, certo? E aqui, então nós temos que isso daqui é isso daqui, certo? Então vamos lá. Tensão vertical é igual o volume vezes o nosso peso, dividido pela área. Pessoal, o que é volume? Pessoal, o volume é o quê? Base vezes largura vezes altura vezes, e agora o peso do nosso solo, certo?
E área é o quê? Base vezes largura. Eu corto, 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 corto. Então eu tenho o quê? Que tensão vertical é altura vezes tensão, altura, ou seja, a coluna de solo acima, vezes o peso específico do nosso solo. Por isso que eu só peguei a minha coluna de solo acima e multipliquei pelo peso dela, tá bom? Pessoal, agora nós entendemos esse conceito, vamos tentar fazer um exercício aqui, só para a gente ver na prática como é que se calcula isso, tá bom? Aqui nós temos um solo, certo? Eu vou fazer um solo, acho que 3 camadas, eu acho que tá bom para exemplificar. 1, 2, 3. A primeira aqui vai ser uma areia fina. Areia fina. Com peso específico vai ser de 19 kN por metro cúbico. Aqui nós teremos uma argila. Aqui vai ser um pedregulho. A argila, o peso dela vai ser de 16 kN por metro cúbico. E o pedregulho vai ter um peso de 21 kN por metro cúbico, tá bom? Eu ainda vou colocar aqui um nível d'água para a gente já trabalhar com o conceito de água. Vou colocar o nível d'água aqui, ó. Nível de água. Beleza, pessoal. Eu quero saber qual é a tensão no meu ponto P aqui. Pessoal, é o seguinte. Vamos analisar o primeiro exercício. Nós temos 3 camadas de solo. Nós temos que o nível d'água tá aqui... esqueci de colocar as cotas, né? Então, vamos colocar as cotas. O nível d'água vai estar menos 1. Aqui vai ser a minha cota 0. A divisão aqui vai ser, deixa eu ver, 3. Cota 3. Essa aqui pode ser na cota 7. Essa aqui pode ser na cota 10. Certo? Pessoal, é o seguinte. Vamos analisar o primeiro exercício. Olha, nós temos água aqui no nível menos 1. Certo? Então, daqui para baixo nós temos coluna d'água. Ou seja, esse solo aqui está encharcado, esse solo está encharcado. E esse solo também está encharcado. Bruno, por que o solo está encharcado se o nível d'água está só até aqui? Pessoal, é o seguinte. Nós sabemos que o solo está encharcado pelo seguinte motivo. Nós temos uma camada de areia fina, só areia fina, e aqui foi dado para a gente um peso específico único, 19 kN por metro cúbico. Se essa parte de cima tivesse seca, aqui teria um outro peso específico, vai. Por exemplo, seria o peso específico da parte seca, seria, vamos supor que, uns 17 kN por metro cúbico. Mas isso não foi dado para nós, então significa que toda essa camada está encharcada. Aí nos leva a pensar mais um pouco. Tá, como que essa camada está encharcada se o nível d'água está só até aqui? Pessoal, no solo existe um fenômeno chamado de capilaridade. Capilaridade é o solo, principalmente a areia, tem muitos espaços vazios que por questão de atração mesmo, de coesão, a água ela começa a subir um pouquinho. E vai subir mais um pouquinho aqui, e vai subir mais um pouquinho aqui, sobe mais um pouquinho, sobe mais um pouquinho, sobe mais um pouquinho, mais um pouquinho. E como é uma camada só de 1 metro, dependendo da tensão, ela consegue subir até lá em cima. Então, mesmo que o nível d'água esteja só até aqui, essa parte toda, ela ainda está muito molhada, ela ainda está encharcada. Então, o peso específico das duas regiões ainda é o mesmo que o nível d'água esteja 1 metro abaixo do nível da superfície. Certo? Então, nós temos 3 camadas de solo, 3 camadas de solos encharcadas, e vamos fazer os cálculos. Pessoal, tensão, que foi aquela tensão que nós calculamos agora há pouco, que foi essa tensão que eu demonstrei lá, que é a tensão vertical, ela é também chamada de tensão total. Tensão total. Ela é todo o peso, né, toda a tensão provocada pelo peso que está acima do ponto que nós desejamos, certo? É um conceito simples. E nós também temos um outro conceito. Essas aqui são todas as tensões. Ó, tensão do contato solo a solo, tanto do contato água a água. Porque um solo é composto muitas vezes de grãos e água. Então isso que leva em consideração tanto os solos, a tensão provocada apenas pelos grãos, que nós chamamos de tensão efetiva, tanto a tensão de água,
que nós chamamos apenas de U. Então, nós temos que a nossa tensão total é o somatório da nossa tensão efetiva, que é a tensão do contato solo com solo, e também da nossa tensão provocada pelo peso da água no ponto que nós desejamos. Então, a tensão total é dada por essa forma. E como é que nós vamos calcular isso? A tensão total, nós calculamos da maneira que nós mostramos lá anteriormente. Nós pegamos todo o peso das nossas camadas, vezes da nossa camada, né, vezes a coluna de solo que está acima dela, igual nós calculamos aqui agora há pouco, certo? E como é que nós calculamos a água? Da mesma maneira. Nós pegamos o peso da água vezes a coluna de água que nós temos no nosso solo, que no nosso caso seria 9 metros, né? De menos 1 a menos 10, então nós teríamos 9 metros de camada, e o peso do solo, o peso da água, perdão, ele é de 10 kN por metro cúbico, certo? Então, o peso da água é muito fácil de calcular. O peso total também é fácil de calcular usando essa fórmula. Então vamos calcular aqui rapidinho, só para vocês verem o negócio, que talvez surja alguma dúvida. Seguinte, como é que a gente vai calcular esse peso total? O peso total é o peso de todas as camadas que está acima do nosso ponto desejado, que é o nosso ponto P. Então vamos lá. Essa camada aqui de areia fina, qual que é o tamanho dela? Ela é uma camada de 3 metros, então é 3 vezes 19, que é o peso específico dela. Mais a camada de baixo, que é uma camada que vai de menos 3 a menos 7. Então é uma camada de 4 metros, certo? 4 vezes 16, que é o peso dela. Mais o peso do pedregulho, que ele é uma camada de 3 metros vezes 21 kN por metro cúbico, que é o seu peso. Quanto que dá isso daqui? Isso daqui dá o seguinte: 3 vezes 19, mais 4 vezes 16, mais 3 vezes 21. Isso aqui dá uma tensão total de 184 kN por metro quadrado, ou 184 kPa, certo? E agora, nós temos que calcular a nossa tensão provocada apenas pela água. Nós temos a tensão provocada por tudo, e nós calculamos agora a nossa tensão provocada apenas pela água, que é exatamente a mesma fórmula. Ó, peso da água vezes a coluna de água. Pessoal, qual o peso da nossa água? O peso da nossa água, 10 kN por metro cúbico, certo? Qual é a nossa coluna de água? Vai de menos 1 até 10, então é uma coluna de 9 metros. Então nós temos aqui uma tensão neutra, né, ou tensão de água, de 90 kN por metros quadrados, ou 90 kPa. kPa o PA aqui é Pascal. Pascal é Newton por metro quadrado, tá bom? Pessoal, nós temos então a tensão provocada pela água, e nós temos a tensão total, que é provocada por tudo, por água, por solo, por tudo. Se nós temos esse item e temos esse, como é que nós vamos determinar a tensão efetiva, a tensão provocada apenas pelo solo, eliminando a água? Bem, é simples, nós vamos isolar ele. Se nós temos tensão efetiva aqui, a gente passa a tensão de água, né, ou pressão neutra, para o outro lado. Então, eu tenho aqui a tensão total, passo tensão efetiva para lá, eu passo a tensão de água ou pressão neutra para o lado esquerdo, trocando o sinal, e que ela é igual à tensão efetiva ou tensão de contato solo a solo. Bem, eu sei que a minha tensão total é 184 e sei que a minha tensão efetiva é de 90, certo? E isso é igual à nossa tensão efetiva ou tensão contato solo a solo. Então eu sei que a nossa tensão efetiva aqui é igual a 94. Se eu conferir, menos 90, 94, perfeito. Dá 94 kN por metro quadrado, ou 94 kPa. Só então o contato solo a solo, grão a grão, é 94 kN por metro quadrado. O contato entre água, a pressão que a água exerce no nosso ponto P é de 90. E a tensão total do nosso ponto P é de 184. Pessoal, tem como a gente criar gráficos relacionados a isso. Eu vou criar um gráfico aqui bem rápido, só para vocês terem essa ideia. Deixa eu só... 184, deixa eu anotar aqui no canto, só vou acabar esquecendo.
184 é a total, 90 é a neutra e 94 é a efetiva. Vamos fazer só um gráficozinho aqui, só para a gente dar uma... a gente entender como é que funciona, como é que pode transformar essas informações em gráfico. Bem, o gráfico aqui, ele é dado da seguinte maneira. Aqui nós temos nosso ponto zero. Ponto zero aqui. Aqui nós temos a nossa profundidade. Então aqui seria cota. E aqui seriam nossas tensões. Tensão total, tensão de água ou pressão neutra, ou tensão neutra, né? Ou tensão efetiva. Aqui seriam nossos pontos. Vamos lá. A total eu vou fazer de azul. A de água, vermelho. E efetiva eu vou fazer ela de verde, tá bom? Então vamos lá, pressão total. Sei que a pressão total é 184, certo? Aqui na cota 10, menos 10, ela é 184. Vou colocar aqui. Aqui é 184, tá bom? Como está escrito aqui em cima, vou colocar aqui do lado. 184 é a nossa tensão total. Todas essas informações é dada por kilonewtons por metro quadrado. E aqui é dado em metro. Aqui eu tenho o ponto, qual é a tensão a menos 10, que é o ponto que eu desejo, da nossa tensão total. Nossa tensão total começa onde? Aqui nós temos ponto zero, não tem peso nenhum. Abaixo dele, na cota menos 0,0000001, nós já temos um pouquinho de peso. Então significa que a nossa tensão total começa aqui no nosso ponto zero. Então é só eu vir aqui e traçar uma reta entre esses pontos. Certo? Então essa aqui é a nossa tensão total. Combinado? Agora vamos à nossa tensão neutra, né? Pressão neutra, tensão de água, enfim, tem vários nomes. A tensão provocada pela nossa queridíssima água. Ela começa onde? A água, de maneira lógica, ela começa... O solo está todo encharcado, tudo bem. Só que em cima dele é só... Em cima da cota menos 1, essa parte encharcada é só por capilaridade. Então ela não entra nesse gráfico. Entra só realmente do nível de água para baixo. A capilaridade a gente não entra aqui. E a capilaridade está em qual nível? Está na cota menos 1. E pessoal, qual é a tensão aqui dela na nossa cota desejada, né? No nosso ponto P? Ela é de 90. Então é um pouco mais ou menos aqui na metade. Aqui. Então, a nossa tensão neutra, ou pressão de água, ou peso de água, tensão provocada pelo peso de água, na cota menos 10, ela está aqui, ó. Então, nós só vemos aqui, traçamos uma reta. Uma reta. Aqui. Ficou meio curva, mas enfim. E aqui nós temos a nossa pressão neutra. Pessoal, como é que a gente calcula, então, como é que a gente coloca a nossa tensão efetiva no ponto que nós desejamos? Pessoal, nós vimos lá em cima que a tensão efetiva, ela é a tensão total menos a pressão neutra. Ou seja, é isso menos isso. Então, quer dizer que a pressão efetiva é essa diferença aqui, ó. É a diferença entre essas duas retas. Então, no meu ponto 10 aqui, a minha pressão efetiva é qual? É essa diferença aqui, ó. Minha pressão efetiva é isso aqui, ó. Pressão efetiva é isso aqui. Qual é a minha pressão efetiva nesse ponto menos 7? É daqui, aqui, é essa diferença. Nesse ponto X aqui qualquer, é daqui, aqui. Então a tensão efetiva ela é a diferença das duas. Então é essa área que está entre o nosso solo. Em alguns casos, vocês vão fazer exercício e vai notar que existem algumas anomalias em relação a ser entre essas duas áreas. Às vezes, se o solo tiver uma pressão negativa, que pode acontecer que seja uma sucção ou coisas similares, essa reta vermelha da água e a reta da tensão total, elas podem chegar até a se cruzar por conta de sucção, por diversos fatores. Então, graficamente, ela fica um pouco mais complicadinho de se analisar, mas tem como analisar. Mas, de qualquer forma, a fórmula ela ainda salva, até nesses casos que tem sucção, que é um caso mais difícil de analisar por gráfico.
Mas é assim que é o gráfico, assim que funciona. Espero que vocês tenham entendido e vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem e até mais.